Shalom, Haris Kairene Agapetoia Delphoi. Muito bem, estamos aqui juntos para mais uma aula, mais um momento de interação, mais um momento de construção de conhecimento, de aprofundamento dentro das áreas que dialogam com a teologia. E hoje vamos prover uma aula dentro de uma sequência de aulas da disciplina de Didática e Pedagogia Cristã para o nosso aluno que está ali na Inglaterra, em Londres, o Ricardo, e vamos aí para a nossa continuação de aulas dentro dessa temática, da proposta do conteúdo programático dessas duas disciplinas em conjunto. Nós vamos hoje trabalhar a questão muito interessante e importante dentro da área da didática, da disciplina da didática, que é, e da pedagogia cristã na consequência ou na correlação, que é a área cognitiva, ou seja, o saber, o desenvolvimento do conhecimento. A área cognitiva, ou o nosso cognitivo, é justamente desenvolvido e está inserido dentro do nosso cérebro. Dentro do nosso cérebro nós temos um órgão, o cérebro é um órgão, nós temos um elemento, tá, denominado que é o nosso que é o cognitivo, o responsável, não é, por desenvolvimento do conhecimento, do saber, vamos assim, o captador ou captor, não é, de conhecimento, de saber, do desenvolvimento do conhecimento, da intelectividade. Então a parte do nosso raciocínio, nosso intelecto está dentro do nosso cognitivo. Tá? Então o cognitivo é algo que está relacionado às formas, os meios, os métodos para se alcançar o conhecimento e explorar e expandir esse conhecimento e processar o desenvolvimento desse conhecimento dentro das esferas do nosso cognitivo que está inserido, claro, na nossa mente, no nosso cérebro. Muito bem, nós temos aqui uma listagem a partir da proposta dessa grande obra de didático, processo didático, né, que foi escrito por Irene Melo Carvalho, que vai dizer o seguinte: conhecimento, tá? Os dados memorizados do conhecimento. Então, no cognitivo fica os nossos dados memorizados, os dados que são captados e o cognitivo vai processando de uma forma de ir transpassando, apresentando, rememorizando e expandindo esse conhecimento e esse saber a partir do momento que a pessoa vai alcançando esse conhecer. Tá? Muito bem. Primeiramente, o conhecimento surge de fatos específicos, ou seja, de dados específicos, de conteúdos específicos, de acontecimentos específicos. Não é? Vallon, por exemplo, que foi um grande mentor na área da psicologia da educação, ele vai propor que o desenvolvimento do cognitivo no aluno, naquele que está iniciando a captar o conhecimento, e aí ele relaciona caso a criança, ocorre justamente a partir do contato que ele tem com ele próprio, com as mudanças que vai alcançando, com as descobertas que ele vai tendo com o seu olhar, com seu, com seus sentidos, né? O tato, o olfato, a degustação. Então ele vai começando a ter esse contato a partir dele próprio e essa evolução natural vai processando nele as mudanças e as mutações e aí vai alcançando o processo da, vamos assim, evolução cognitiva. Já um outro psicólogo que atua nesta área da educação, que é Skinner, Skinner vai dizer que esse processo do cognitivo
alcançar o conhecimento é a partir da interação no próprio ambiente, no próprio local em que ele está inserido e que ele vai fazendo contato, que ele vai fazendo o seu desenvolvimento, o seu relacionamento, ele vai alcançando esse desenvolvimento, esse saber e com isso vai conseguindo conciliar esse olhar com o olhar de pesquisa, de busca, de reconhecimento e aí vai alcançando a aprendizagem. Tá? Porém, nós temos também que considerar que o conhecimento vem de fatos, de ocasiões, de oportunizações, de momentos considerados significantes para esse aluno, para o aluno, para aquele que está ouvindo a sua aula, para aquele que está participando do seu aprendizado e também está sendo, vamos assim, ensinado através da sua docência, através do seu ensino, através da sua transmissão verbal do ensino. Tá? Uma questão que o professor tem que pensar muito é como ele vai empreender cada um dos fatos, cada um dos contextos, dos conteúdos, das realidades que vão processar no cognitivo do aluno o conhecimento, o saber notório sobre um assunto, o saber notório sobre um acontecimento, sobre um fato relevante que vai ser uma informação capaz de produzir resultados extraordinários e específicos na vida deste aluno. Tá? Um outro fato também é a terminologia. Qual o impacto, né? Quais são os sentidos que a terminologia está empreendendo no sensor de captação de conhecimento que é o nosso cognitivo? Como que essa terminologia, como que essa expressão verbal, como que esse frasear pedagógico da teoria, do conteúdo, está causando um resultado de aquilatação do saber, do conhecimento, da expansão do conteúdo na vida desse aluno. É algo que o professor tem que pensar e procurar adequar a sua transmissão, a sua aula, o seu conhecimento, o conteúdo que vai passar, pensando que a terminologia ou as expressões verbais mais adequadas são aquelas em que o aluno vai se enquadrar, ele vai assimilar dentro do seu próprio contexto diário. Tá? E aí a importância de o professor alcançar o aluno dentro da realidade do aluno. Outro sentido também é justamente as tendências e as sequências. Quais são as tendências que tem aquele aluno? Quais são as tendências que tem o seu público? Quais são as tendências que tem aqueles que estão lhe ouvindo, que estão ali como na condição de seus alunos, de discentes? E você agora, enquanto docente, está transmitindo influências através do ensinar que vão causar tendências. Mas que tendências são importantes ou são consideradas significativas, capazes de mentorear esse aluno e levar ele por um caminho, por uma oportunização de conquistar um novo horizonte, um novo saber que ele próprio está gerando nele e gerindo nele essa expectativa. Então o professor tem que ter esse viés, tem que ter essa pesquisa, esse olhar clínico, pedagógico, para descobrir a tendência que está sendo mais propícia a ser inserida, assimilada, absorvida pelo aluno na inserção do conhecimento, do saber que está ali sendo processado dentro do período de aula, na transmissão do conteúdo. Um outro fato também relevante que essa é a sequência.
como que essas sequências de conteúdo, essas sequências de aula, essas sequências de administração pedagógica e didática estão sendo processadas dentro do cognitivo, dentro da mente do aluno, dentro do processar de conhecimento deste aluno, como que ele está olhando para isso, como que ele está alcançando o entendimento sobre esses assuntos, que forma está sendo significativa para ele conquistar um olhar ainda mais amplo para a disciplina, para o conteúdo, que vai lhe atrair, que vai lhe causar um impacto, que vai causar nele um anseio profundo por buscar a expansão e a ampliação do assunto que está sendo explorado por você, professor. Um outro fato relevante, um outro fato significativo, um outro fato que considero importante é o aspecto também aqui que está propondo da classificação. Como que está sendo classificada e classificado as aulas, classificadas e classificado o conteúdo. Como que você está desenvolvendo esses planos de aula, essas divisões de conteúdo, essas explorações de conteúdo, de forma que esse conteúdo, essa administração e essa contextualização começa a ser absorvida, começa a ser adquirida, processada de forma que o aluno venha crescer, que o aluno venha se corresponder com a sua aula, que venha ter uma correspondência através de uma assimilação, de uma absorção do conhecimento através das classificações de conteúdos, dentro de um conteúdo que vai seguir uma sequência cronológica, uma sequência sistemática e que vai processar no aluno um resultado que vai ser dentro de uma progressão, de um estágio crescente, ascendente, porém dentro de uma avaliação que venha causar resultados, olhares ainda mais amplos por parte deste aluno para com a aula, para com o conteúdo recebido. Tá? Um outro fato interessante, importante, significativo também, que eu vou colocar aqui, é as categorias. Como que essas categorias de conteúdo, essas categorias de saber, essas categorias de informações estão sendo planejadas, pensadas, mapeadas, distribuídas, classificadas por você, professor, para transmitir este saber, este conhecimento ao aluno. Tem que pensar isso, tem que sentir isso, tem que compreender esse resultado, que vai ser um resultado programado, que você vai ter que programar através de uma anamnese, de uma análise pessoal, singular, no aspecto psicossomático do aluno, no aspecto psicossomático do ser que está ali recebendo de você a capacitação e a provisão do conhecimento. Um outro fato importante também é os critérios que você vai utilizar para avaliar esse aluno, para ver o desenvolvimento desse aluno, para ver o crescimento dele dentro dos assuntos que estão sendo transpostos, que estão sendo perpassados, como que ele está correspondendo, quais são as perspectivas que você está podendo colher, aferir sobre os resultados que estão sendo conquistados, alcançados por este aluno, dentro das aulas, dentro do transmitir do conhecimento, do conteúdo que você está fazendo, que você está trabalhando, processando
dentro da sua metodologia e aplicabilidade docente. Um outro fator interessante também é a metodologia. Quais são os métodos que você está utilizando? Métodos audiovisuais, métodos práticos de interação, de explicação, de exemplos, de modelos, métodos de expositivo, método de uma didática interativa, de uma coletividade, de um embate, debate, de um confronto de ideias, de uma construção de possibilidades, não é? Quais são os métodos que você está procurando desenvolver nessa dialética, nesse diálogo, nessa dialogicidade com o aluno, nesse conduzir, nesse feedback, para que esse aluno consiga alcançar, processar, crescer, desenvolver dentro do que está sendo programado pelo próprio professor, pelo próprio conteúdo e pelo próprio curso que está sendo proposto para que esse aluno esteja desenvolvendo para alcançar o saber que ele, com o aluno, tem a expectativa de alcançar. Um outro fator, um outro aspecto também é os princípios e as generalizações. Quais são os princípios que você está passando, que você está inserindo, que você está concedendo com as suas aulas, com os seus ensinos para este aluno? Quais são os princípios que estão sendo adquiridos, que estão sendo conquistados, absorvidos por este aluno? Um outro fator e um outro aspecto relevante também, significativo, é como é que este aluno está alcançando as generalizações dessa dialética, desse diálogo, desse transmitir, desse verbalizar do saber, do conhecimento, dentro dos fatos, dentro dos assuntos, dentro das informações, dentro das lições, dos conteúdos que estão sendo perpassados, transmitidos, aferidos para você. Um outro fato importante que o professor também tem que pensar: quais são as teorias que ele está utilizando? Quais são os processos teóricos e os conteúdos teóricos e quais são os mentores dessa teoria, e se essa teoria está indo de encontro às expectativas do público, do aluno, do receptor, para que você, enquanto preceptor, você, enquanto transmissor, venha corresponder, venha conseguir atrair, venha conseguir trazer esse olhar mais atento, esse olhar mais ansioso, esse olhar mais prazeroso por parte do docente, do aluno, do discente, que vai corresponder com o olhar do docente, que vai corresponder com o gesto do docente, com a transmissão verbal do docente. Por quê? Porque está gerando impactos de mudanças, esses princípios que estão sendo extraídos como os elementos norteadores de mudança pessoal, no caráter, na personalidade, no agir, no conduzir, no proceder do aluno, pelos conteúdos que estão sendo transmitidos pelo professor. Um outro fator importante também é as estruturas. Como que essas estruturas de conteúdos, como que esses desenvolvimentos de conteúdos, como que essas teorizações, como que essas ampliações pedagógicas estão sendo administradas para que o aluno gradativamente vá sendo inserido em um desenvolvimento, em um crescimento gradativo, ampliador, fomentador de um âmbito de saber cada vez mais dimensional, cada vez mais exponencial. É algo irrelevante, é importante essa comunicação interpessoal, intergrupal e coletiva dentro da sala de aula,
que o professor vai processar e vai conceder nesse diálogo, nesse conduzir da aula, que ele vai conseguir trazer os alunos para ele e levar ele para os alunos numa interação de uma comunicação atraente, uma comunicação conquistadora, uma comunicação produtora de saber, promovedora de conhecer novos horizontes, novas descobertas, novos assuntos, novos conhecimentos, novos conteúdos que você, enquanto professor, vai estar levando esse aluno a alcançar. Então isso é didática, isso é a atividade, é o papel da pedagogia, que vai prover para você as possibilidades, os meios, os métodos, os mecanismos para você conseguir alcançar esse resultado, conseguir alcançar essa abordagem didática, essa disponibilidade de transmissão que cause um resultado ainda muito mais fomentador, despertador, impactador dentro do contexto da interação dialógica que você vai ter com o professor e o professor com o aluno com o professor. Um outro fator que também pego aqui deste livro é o interrogatório recapitulador e fixador do conhecimento. Como é que esse interrogatório que você, enquanto professor, está processando, está causando resultado? E quais são os resultados que esse interrogatório está causando? Quais são esses resultados que esse interrogatório está resultando, impactando, confrontando com o aluno, de forma que ele vai extraindo as suas dúvidas a partir desse interrogatório, a partir desse embate dialético. E o outro sentido também que você tem que pensar é esse interrogatório está fazendo o aluno recapitular os assuntos? Está ele recapitulando os conhecimentos de criação processados? Está só causando nele uma rememorização? Ou está causando uma rememorização procedente de uma ampliação? Se está causando uma rememorização concedente de uma ampliação, aí você está alcançando a meta, o objetivo, o resultado. Um outro fator que também é importantíssimo, imprescindível, é o interrogatório informal, aonde você vai de um assunto produzir outros assuntos na informalidade, né? Nas descobertas, naqueles sentidos de assuntos, de anseios por conhecimento, por saberes, sobre um determinado fato, realidade, conteúdo que o aluno tem, anseia alcançar, conquistar. E isso é importante, isso é significativo. O professor ter esse entendimento, essa compreensão, para poder melhor processar o seu transmitir de conhecimento, as suas aulas, as suas ações e intervenções pedagógicas junto à classe, junto ao aluno, junto ao desenvolvimento da maturização e da maturidade do saber dentro do processar do conhecimento, do cognitivo do aluno. Então é isso que eu estou propondo nessa aula e que estou querendo que você venha a pensar, refletir, para poder desenvolver uma metodologia, alcançar uma metodologia e conseguir um resultado ainda muito mais fomentador e ampliador da sua didática e do seu contato interpessoal dentro de uma pedagogia cristã, de uma pedagogia aplicativa à transmissão do ensinamento
dentro não só do âmbito teológico, mas do âmbito filosófico, sociológico, histórico que você estiver inserido, transmitindo ao aluno no aspecto não só socio-religioso, mas sociopolítico, sociocultural, no aspecto também do coletivo e no aspecto também do individual, do disciplinar, indo para o transdisciplinar e assim fazendo esse transitar dentro das esferas pedagógicas da educação. Essa é a proposta. Esse é o resultado. E é isso que você tem que guardar, assimilar, absorver e procurar ampliar dentro da sua esfera de atividade pedagógica. E era isso que nós tínhamos para hoje em nossas aulas. Obrigado e vamos em frente, avançando sempre.